Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam bem, né? E hoje estou novamente voltando a gravar, né, esses vídeos sobre experiências fora do corpo, buscando que cada um de vocês possam entender, né, e talvez fazer também essas experiências, né, tão bonitas. Mas tudo tem na vida, tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. Então, se nós queremos fazer essas experiências fora do corpo, nós temos que buscar ser pessoas melhores. Então, não adianta nada você querer uma coisa se você não tem, né, vamos dizer assim, capacidade de fazer determinada coisa. Por exemplo, se você quer andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta. Mas para andar de bicicleta você tem que aprender a se equilibrar. Então, vai ser necessário um treino para que você possa vir a andar. Então, na vida, em tudo acontece dessa forma. E nessas experiências fora do corpo, se você deseja fazer, também é necessário, né, que você se aprimore. É o sentido da nossa existência, é o sentido da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, para procurar servir e não ser servido, né? Então nós temos que ir ao encontro desse lado maior de cada um de nós, tá? Então nós temos possibilidades de escolhas aqui nessa vida, nesse mundo, sobre escolher o bem e escolher o mal, fazer o bem ou fazer o mal. E quando nós escolhemos o lado certo, nós estamos caminhando por uma vibração maior, superior, e indo ao encontro dele, ao encontro do Pai. Quando nós escolhemos o lado negativo, a nossa vibração vai diminuindo e nós vamos nos afastando dele. Não que ele se afaste de nós, muito pelo contrário, somos nós que nos afastamos, né? Então, fazer essas experiências é procurar ser bom, procurar o caminho do bem, ser melhor a cada dia. Não existe outra forma de buscarmos essa experiência a não ser nesse treinamento do fazer o bem. Ir ao encontro do próximo, ser uma pessoa altruísta, né? Não ficar pensando em si mesmo, e sim pensando sempre no outro, fazer acontecer a vontade do Pai na nossa existência, na nossa vida. Então o tema de hoje é justamente esse: fazer o bem ou fazer o mal. O bem e o mal estão presentes aqui dentro, em mim, em você. Está em todos os lugares, né? E muitas vezes nós usamos máscaras para aparecer perante o outro de uma forma boa. Então você sabe que o bem é necessário. Então você se fantasia do bem e busca fazer, né, o bem, só que a priori de uma forma fantasiosa, vamos dizer assim, de uma forma que você está usando máscaras para participar da igreja, de um grupo, seja o que for. Você quer passar esse estado para o outro de que você é uma pessoa boa, está fazendo bem. É bom,
certo ponto é bom, você está crescendo, né? Melhor ainda seria se aquilo fosse verdade, né, na sua vida, né? Então, aí que eu quero colocar. Então, o bem está em você e o mal também está em você. Nós somos um pedacinho de Deus, fragmentos de Deus, né? E o Deus está presente em nós, né? Então, o bem e o mal, que sou eu, é Deus também. Ele está presente. Então, em toda a criação, né, nós podemos ver a presença do bem e do mal. Só que quem tem consciência disso somos nós. Seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós sabemos diferenciar o que é certo, o que é errado, do bem e do mal. Tá certo? Mas um cachorrinho, um gatinho, a natureza toda não tem essa percepção do bem e do mal. Para eles, tudo é bem. Não existe mal. Porque eles não conhecem o mal. Só conhecem o bem. Então, quando você vê um cachorrinho, né, fazendo alguma coisa que você considera mal, tá certo? Errado, você busca ensiná-lo, né, a não fazer isso, né, de formas diferentes, né, talvez dando um petisco, né, corrigindo de alguma forma para que ele faça o bem. Mas ele não tem noção que aquilo que ele está fazendo era errado, que é um mal, né? Ele vai fazer o certo porque você conhece o certo e ensinou. Mas ele não tem essa consciência do certo e do errado, do bem e do mal. Para ele, tudo é bom. Tudo é legal, né? Porque eles são esse pedacinho bom de Deus. E nós, cada um de nós, né, recebemos os dois lados, o bem e o mal. Não sei se estou sendo entendido, talvez esse vídeo seja um pouco cansativo para alguns, né? Ou até mesmo difícil de assimilar as verdades que eu estou buscando colocar aqui agora, tá certo? Talvez possa frustrar alguém, né? Não entender, né, o que eu estou querendo colocar, mas busque fazer uma forcinha, busque meditar sobre tudo aquilo que eu estou falando agora, que eu vou falar, vou continuar falando, para que você possa ser melhor, tá bom? Então você que está aí me ouvindo nesse momento, você é um pedacinho de Deus, tá certo? E como você é um pedacinho de Deus, Deus está em você, você tem a prática do bem em você, o conhecimento e a prática, mas também tem em você o conhecimento do mal, também a prática do mal, muitas vezes na nossa vida, tá certo? Então os dois lados estão presentes em cada um de nós. Nesse sentido, volto a colocar, como Deus está em você, Deus está em todo lugar, então Deus é o bem e é também o mal. Ele está em tudo, em tudo é Ele. Então Ele contém as duas partes, assim como você contém as duas partes, o bem e o mal, Deus também contém as duas partes, o bem e o mal. Mas você pode dizer assim, mas o nosso Pai não é o bem, né? O bem, a luz. Sim, Ele é. E assim faz ser, né? Ele só pratica o bem. A diferença é essa. Ele só faz o bem, né? Embora o mal esteja presente, porque ele faz parte de tudo, ele só faz acontecer o bem, tá bem? E nós, né, na nossa caminhada, na nossa aprendizagem, estamos seguindo por esse caminho, o caminho do bem, e também em nós, né, como existe o bem e o mal, nós procuramos fazer também acontecer o bem na nossa vida, embora você conheça o mal presente em todos os lugares em nós, tá bem? Deus sendo tudo,
Deus estando em todos os lugares, né? Qual que é o sentido, então, do bem e do mal? Deus está em tudo. Deus é tudo. Então, por que Deus criou o mal? Por que nós temos essa percepção? Somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Por que nós temos essa percepção do bem e do mal? É justamente para podermos crescer, ser melhor. Então, o mal nada mais é que uma ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia para alcançar o bem. Todos nós caminhamos para Deus. Todos nós caminhamos para o bem. O bem. Tá certo? Não importa qual seja a pessoa nesse mundo, todos, Deus está nele, está presente e todos estão caminhando para Deus, caminhando para o bem. Pode ser a pessoa mais horrível desse mundo, um assassino, um ladrão, seja lá o que for. Deus está presente nele, né? E ele também está caminhando para o bem, embora possa predominar na vida deles, né? O lado errado, né? O lado errado possa predominar, sim, mas tem atitudes que ele faz, né? Mesmo estando do lado errado, que é atitudes boas, tá certo? Então, embora ele tenha uma escolha predominante do mal, mas tem coisas boas na vida dele que vão acontecendo, que talvez nós não conheça, mas Deus conhece. Um momento ele vai entender e vai buscar fazer mais o bem. Se não for nessa vida, vai ser numa outra existência. Quando eu falo uma outra, né, na casa do Pai tem tantas moradas. Jesus mesmo falou, tem imensas moradas, infinitas moradas, e nós vamos para essas moradas todas aí, né, crescendo, desenvolvendo, aprendendo para chegar até Ele, tá certo? Então, o nosso aprendizado é infinito. Então, você aprende em todos os lugares, em todos os momentos, e aqui em especial, aqui nessa terra, como nós esquecemos o nosso passado, há um véu do esquecimento, né, colocado para nós essa possibilidade do reiniciar, o deletar tudo e começar de novo, para poder fazer acontecer o bem, né, que já fizemos tantos males, tantos erros, e agora mais uma oportunidade para você fazer acontecer na sua vida o bem. Não sei se estou ficando claro para vocês, né, essa ideia que estou buscando colocar, né? Vou tentar colocar de uma outra forma. Imagine uma criança para começar a andar, né? Um nenenzinho ali de 8 meses, 10 meses, sei lá. Cada um tem um momento, né, para começar a andar. E não tem outra forma dele andar a não ser levando tombos. Vai cair inúmeras vezes, talvez machucar, né? Se machucar muitas vezes, bate o nariz no chão, bate a cabeça, enfim. Mas uma hora ele domina e vai conseguir andar, né? Domina, consegue se equilibrar. Então aquele tombo foi um mal que aconteceu na vida dela, né? Aquele machucar o nariz, né? O mal que aconteceu na vida dela. Enfim, foi necessário essas coisas acontecer para começar a andar, que é o bem, né? A prática do bem, o andar é o bem. Então o sofrimento vem causado pela prática do mal, o tombo. E o bem, né, através do treino, você conseguiu superar aquele mal, que é o desequilíbrio, que é o tombo, e só praticou o bem, que é o conseguir andar. Tá certo? Então, o bem e o mal
caminharam juntos, tá certo? Caminharam juntos, caminham juntos, né? E nós vamos fazendo essa escolha e vamos cada vez sendo melhores, tá certo? Entendeu? Para aprender a andar de bicicleta, né, que você que já sabe andar, quantas vezes você levou tombo para poder aprender? Tombos necessários. E como que se ia equilibrar se você não entende ainda o processo do equilíbrio, né? Então foi necessário esses tombos para que você pudesse entender o processo e começar a andar de bicicleta e usufruir, né, dessa habilidade, né? E com isso ser feliz, tá certo? Ser mais feliz, né? Então o mal, vamos dizer assim, como volto a colocar, é um instrumento usado, né, para que cada um de nós possa ser melhor, possa entender e progredir, ser melhor. Portanto, vem de Deus, tá certo? Então o mal está em Deus e o bem está em Deus, assim como o mal está em mim e o bem está em mim. E eu, entendendo, busco fazer sempre o bem. Muitas vezes nós não entendemos essa verdade, né? E queremos que seja diferente do nosso jeito. Então, a nossa volta é colocados, né, inúmeras possibilidades para que possamos aprender, né? E nem sempre nós gostamos dessas possibilidades diferentes na nossa vida para podermos aprender e ficamos bravos, nervosos, né? Perdemos a paciência por tudo aquilo que acontece na nossa volta, porque você não quer passar por aquela experiência, por aquela lição. É como uma criança que chora quando não quer isso, quer aquilo, quer que seja do seu jeito, não quer ir para a escola, daí o pai leva ela para a escola, né, criança, e ela tem que ficar na escola sem ela querer, mas é para o bem dela. É necessário, então, acontecer esses males para que o bem, né, reine na nossa vida. Puxa vida, não tem outro jeito, né? Não tem outra forma. Temos que muitas vezes passar pelo mal para ser bom, para entender, né? E é assim que funciona a nossa existência, a nossa vida, tá certo? Então é que eu falo na ordem franciscana pelos nossos irmãos. Quando você depara com alguma coisa que está te magoando, está te frustrando, está tirando a sua paz, sua paciência, sua vontade de viver, né? Enfim, está deixando você nervoso, com raiva, deprimido, né? Ansioso, olhe de uma outra forma. Nós somos seres espirituais que viemos de Deus, estamos aqui nesse corpo aqui para fazer uma experiência na matéria. Aqui, tudo isso aqui é um faz de conta, é uma ilusão, é um teatro. É um teatro que você está participando e não é verdade, não é real. Tudo é ilusão, tudo é ilusório. A única coisa real é o lado espiritual, né? Esse lado de onde nós viemos, né? Então nós somos seres espirituais fazendo uma experiência aqui nesse corpo, que esse corpo aqui é da terra, vai ficar aqui, esse é terreno. Nós somos extra-terra, somos seres que viemos de fora, extraterrenos, certo? Então nós falamos tanto de UFOs hoje, de seres que vêm de fora. Nós somos seres que viemos de fora, não viemos aqui desse planeta, não somos desse planeta aqui. O corpo é, mas o espírito não, veio de fora, né? Somos extraterrestres, nós somos, todos nós somos extraterrestres, né? Estamos aqui incorporados, como se fosse um avatar, né? Viu aquele filme do Avatar, né? Que o espírito, né, entra na pessoa. Somos esses espíritos que estão aqui nesse corpo, fazendo uma experiência aqui na matéria, tá bom? Então, olhem de fora, como você fazendo parte desse teatro, e aquela cena que está acontecendo naquele momento, né? Busque examinar e tirar proveito, né? Porque tudo aquilo que está acontecendo está buscando me ensinar. O que eu tenho que aprender com tudo isso que está acontecendo comigo, né? Quais são as lições? Tá certo?
Então, se uma pessoa, por exemplo, no seu serviço te irrita, te tira a tua calma, sua serenidade, né? Você não consegue trabalhar perto dela por causa das atitudes dela, o jeito de ser dela, né? Busque entender, né? Por que você tem que ficar perto daquela pessoa o tempo todo? Por que tem que ficar ali ao lado daquele ser o tempo todo? Por que você tem que passar por toda aquela raiva, todo aquele desgosto, né, de ficar junto com aquela pessoa? Então, olha o que essa pessoa faz e se você também não é o mesmo que ela. Talvez você está jogando nela aquilo que você é e faz uma ação, né, de formas diferentes, né? Você é aquela pessoa, só que você age em formas diferentes, mas usando os mesmos meios que ela usa. Tá bem? Não estou brincando não, estou falando sério, né? Então, às vezes as atitudes daquela pessoa te irritam porque você é e faz o que ela faz também. Só que você usa máscara e faz de outro jeito, não se deixa aparecer. É uma possibilidade, né? Outra possibilidade é que você aprenda talvez a ter paciência com aquela pessoa, busque amar aquela pessoa do jeito que ela é, né? Busque socorrer aquela pessoa nos seus erros, busque levar aquela pessoa. Então tem uma série de coisas que podem, né, estar te ajudando naquele momento, a ser melhor, aprender uma lição. Se aquela pessoa, né, não te irrita, só te faz feliz, o que você está aprendendo com ela então? Não é? É o quê? O que aquilo está te proporcionando para que você cresça, tá certo? A não ser, né, que seja uma pessoa tão boa, tão generosa, tão altruísta, aquele ser que emana luz, né, que faz tudo pelo outro, que está ali, você fala, nossa, como aquela pessoa é boa, quero ser igual a ela. Também é uma forma de aprender, tá certo? Então, ou você quer ser igual, né, ou você é igual a um ser que está ali que não faz nada certo, né, e você usa máscara e não quer ser igual. Então podemos ter N condições diferentes, né, onde nós podemos ir assimilando, aprendendo, e então temos que prestar atenção em tudo o que ocorre à nossa volta, né, e buscar fazer esse aprimoramento, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, em tudo que acontece, por que eu estou ansioso? Então, busque tirar uma lição disso, né? O que está acontecendo para eu ficar com essa ânsia, né, de fazer as coisas e tal, né? Por que eu estou nervoso, né? Por que certas pessoas me deixam nervosas? No trabalho, em casa, no convívio, no jeito de ser. Por que me tira do sério? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho inveja? Tá bom? Ou por que eu quero o primeiro lugar? Às vezes você não percebe isso, né? Na igreja ou em outros lugares, né? Quero ser o destaque, quero ser destacado, né? Estar na frente, quero ganhar todas, né? Enfim, busque interpretar tudo isso que acontece na sua vida, né, e tirar conclusões. Peça a Deus para iluminar, viu? Porque às vezes nós não conseguimos entender os erros, as falhas, e é por isso que vêm as doenças. Tá certo? Então, a doença, né, o mal-estar, né, nada nasce no corpo. Tudo nasce no Espírito. Tudo vem do Espírito. É o Espírito que leva todo isso para o corpo. Tá certo? Eu tentei colocar no outro vídeo sobre isso, sobre os chakras, né? Então, uma vez que você se fecha, um desses chakras, qualquer um que for, sobre aqueles órgãos, né, onde ele está, né, ele vai criar uma energia parada, né, repetindo as palavras do outro vídeo, e vai construir ali possivelmente uma doença, tá bom?
Às vezes isso pode demorar anos, às vezes décadas, onde você vai construindo uma doença, vai construindo um câncer, vai construindo, sei lá, um tumor, vai construindo qualquer coisa. Né? Você mesmo vai destruindo o seu organismo, tá? Por causa das atitudes, por causa do jeito que você vive, pensa, né? Então você vai deixando o seu organismo falho em determinados lugares, ou em muitos lugares, né? Um colapso total, né? Não tem mais jeito, tá certo? Por quê? Porque você é um ser desequilibrado. Você não está equilibrado, né? O seu espírito, né, não está equilibrado. Você não é uma pessoa boa. Né? Você tem muito que aprender e se está fechado dentro de si, não consegue se abrir para o outro, né? Não consegue expandir a sua luz para o outro, não consegue desejar o bem do outro, né? Só pensa em si mesmo, daí aquela energia fica ali parada e não se desenvolve, tá certo? Não consegue ir para frente, né? Meus irmãos, então o bem e o mal, né, está em todos os lugares e está em Deus também. Deus fez tudo isso, estou voltando um pouquinho atrás, Deus fez tudo, Deus é parte de tudo, Deus está em tudo, em todos os lugares, e como Ele está em tudo, está em você, está em todos os lugares, Deus é o bem e Deus é o mal também. Conseguiu entender? Não gostou? Pois é uma verdade, viu? Busque entender. Deus está em tudo. Quero colocar para vocês a morada na casa do Pai. Então, na casa do Pai tem infinitas moradas. Então, quando nós imaginamos assim, uma morada muito boa, imaginamos o céu, onde só existe o bem, lá no céu, onde Deus está presente. Depois podemos imaginar outras moradas, infinitas moradas, né? Entre o céu e o inferno, o melhor lugar e o pior lugar. Em todas essas moradas, Deus está presente. Da mesma forma que Ele está no céu, Ele está presente em todas as outras moradas, inclusive lá no inferno. Tá bom? Então Deus está em tudo, por quê? Porque Ele é tudo. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Deus criou tudo, Deus criou o céu, Deus também criou o inferno. Deus criou o bem, Deus também criou o mal. Tudo é ferramenta nas mãos de Deus, né, para que caminhe até Ele. Tá certo? Ficou claro? Então, quando uma pessoa lá, um espírito está lá no céu, ele está bem, está feliz, está em paz e percebe, né, sente e vive a presença de Deus integralmente na vida dela. Tá certo? Deus está ali, ele percebe. E nas outras moradas, enquanto nós vamos nos afastando lá do céu e vamos descendo até a pior das moradas, que é o inferno, né? Você está aos poucos deixando de ir percebendo a presença de Deus. Quanto mais você vai descendo, né, nessas moradas, menos você vai percebendo a presença de Deus. Tá certo? Quanto menos você percebe a presença de Deus, mais longe, né, dessas moradas principais você está. Mas Deus está em todas da mesma forma, porque Ele é tudo. Tá bem? Então somos nós que não percebemos a presença dEle. Essa é a diferença. Mas Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, sem fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Então é a nossa percepção dEle que vai se tornando obscura, né? Nós vamos nos fechando a Ele e não percebendo a presença dEle. Então isso vai acontecendo em todas as moradas, até chegar no inferno, né? O inferno, Deus está presente? Tá, claro, sem dúvida, Deus está presente. Da mesma forma que Ele está no céu, né? Então por que tem todas aquelas coisas erradas? Porque os espíritos que estão lá não percebem a presença dEle. Só percebem eles mesmos, né?
Então, as suas vontades, os seus egoísmos, você se afastou do bem e só escolheu o mal. Então, estão ali porque não aceitaram o bem. Deus está lá? Tá. E no momento que eles falem, sim, eu quero sair daqui, eu percebi, me ajuda, daí pronto, ele sai dali. Então, por que você fala então na Bíblia que o inferno é eterno? Imagine ficar lá centenas, milhares de anos no lugar sem aceitar Deus, convivendo com o mal, né? É muito tempo, né? Então essa eternidade que se fala, né? É o não das pessoas, o não, é o querer o que está errado, né? E hoje nesse mundo que nós observamos aqui, a natureza, tudo que está acontecendo ao nosso redor, todos os males que acontecem aqui nesse planeta, é a escolha do ser humano, né? A escolha do mal. Deus está em tudo? Tá. Deus está em todas as pessoas? Está igualzinho, né? Só que as pessoas não conseguem perceber a presença de Deus nelas, não conseguem perceber esse mundo espiritual e optam pelo mal, optam pelo egoísmo, né? Então fazem essa escolha errada do egoísmo, do ter, do ser, e com isso, escolhendo o caminho do mal, proliferando o mal na sua vida e em tudo que está à sua volta, oprimem, escravizam, tiram a vida, né? Provocam a guerra, o terror, para mostrando tudo aquilo que está dentro dela. O não aceitar o bem e caminhar no mal. Certo? É a escolha que as pessoas fazem. Então escolham o bem, escolham o melhor caminho, escolham o caminho do bem, se afastam do mal, né? E busquem ser felizes, né? Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus bondoso que está em nós, mas nós nos encontramos e vamos ser felizes. E é isso que Deus quer para todos nós. Espero que esse vídeo não tenha cansado vocês, né? Se vocês não entenderam, eu volto a comentar em outros vídeos, né? Se vocês também não aceitarem, né? Vamos continuar discutindo essa verdade, né? Busquem entender essa verdade, né? Que essa verdade não é minha, né? Jesus veio trazer todas essas verdades para nós, né? Está contido em todos os ensinamentos de Jesus, né? É o Santo Espírito que apenas vem clareando tudo aquilo que Jesus ensinou, tá certo? É Ele que clareia, que Ele ensina, né? Não é coisa nova, é coisas que está lá, né? E que Ele vai clareando, nos ensinando. Não existe nada de novo no que eu falei. Tudo, Jesus já ensinou isso para nós. É apenas através da força do Espírito Santo que vai sendo clareado, né? Nós vamos entender de forma melhor os ensinamentos dele. Só isso. Não tem nada de novo, tá bom? Coisas que já estão lá, que Jesus ensinou. Não temos nada de novo para colocar. Ele já fez isso, tá bom? Então, queridos irmãos, se você, por acaso, né, tanto tenha gostado desse vídeo, né, se ainda não é inscrito, busque se inscrever, busque dar um like, gostei, né? Se assistiu, coloque lá, gostei. E compartilhe com alguém que você conheça, né? Muito importante, tem tanta gente que está perdida aí no mundo, está ainda sofrendo por causa dos erros. Quantos pedidos de oração que a gente recebe, né? As pessoas rezem por ele, rezem por aquilo, rezem por ele, tantos pedidos de oração, né? Quanto sofrimento desse mundo, né? Por causa dos erros cometidos, das escolhas erradas. Então, vamos rezar sim por todas as pessoas, para que elas possam ser melhores, né? E acredito que esse vídeo possa ajudar um pouquinho as pessoas a melhorar, né? Tá bom? Então fique com Deus, até outro dia, Deus abençoe a todos e tchau, tchau.